Polícia Civil do Rio e o Ministério Público Estadual estão fazendo, neste momento, uma operação para prender 43 pessoas suspeitas de participar de uma quadrilha que aplicava golpes bancários. Há mandados de prisão em 7 estados, Ana. E olha, em um ano, esse bando desviou cerca de 30 milhões de reais de contas bancárias. Então vamos direto ter as primeiras informações ao vivo sobre essa operação com o repórter Diego Aidar, aqui no Rio de Janeiro. Oi, Diego, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Chico, uma ótima semana para todo mundo. A quadrilha agia pelo telefone e pela internet. Entrava em contato com clientes de bancos, se passando por funcionários de agências. O grupo dizia que precisava fazer um recadastramento na conta, mandava um e-mail e aí, com base nessas informações digitadas pelos clientes, como a senha, eles transferiam o dinheiro em questão de minutos. O bando tinha informações privilegiadas sobre os clientes. Caíram nesse golpe tanto pessoas físicas como grandes empresas. Esse golpe era aplicado já há mais de 10 anos. Em um ano, os bandidos desviaram dessas contas cerca de 30 milhões de reais. A polícia está à procura de 43 pessoas em 7 estados. Os presos vão ser indiciados por diversos crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. Um dos hackers foi preso hoje cedo num condomínio em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. A namorada dele foi presa por participação da quadrilha. A polícia apreendeu computadores e celulares na casa. Só na cidade do Rio, 4 pessoas foram presas em imóveis de alto padrão. E em Ponta Grossa, no interior do Paraná, foi preso o cantor sertanejo Rick Ribeiro. Ele é acusado de ser um dos hackers e de financiar os clipes com o dinheiro da quadrilha. Chico e Ana Paula. Obrigada, Diego, pelas informações. E um motorista bêbado e sem habilitação foi preso depois de tomar a arma de um policial militar e atirar contra ele em Palestina, no interior de São Paulo. Um advogado que tentou ajudar também foi baleado. As câmeras de segurança de um posto registraram, olha aí, o momento em que o motorista roubou a arma do policial durante uma abordagem. Isso foi na noite de sábado. Os dois, então, aí você vê, começam a brigar e o policial levou um tiro. Esse homem aí de camisa verde tentou ajudar, também foi atingido. Outro policial conseguiu tirar a arma e imobilizar o motorista. Valdinei Molina Júnior, de 18 anos, foi preso em flagrante, mas foi solto depois de uma audiência de custódia. Ele é universitário e vai responder pelo crime em liberdade. O policial Vinícius Franco Ferreira foi levado para o hospital, mas está bem, já recebeu alta. O advogado está internado e o estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Federal investiga os 16 milhões de dólares em dinheiro e relógios não declarados encontrados com a comitiva da Guiné Equatorial. Estava tudo em malas inspecionadas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Vamos falar com o Paulo Gonçalves, que está lá em Campinas. Os bens ficaram aqui no Brasil e pertenciam ao vice-presidente da Guiné Equatorial, que deixou o país ontem, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, pois é, a fortuna ficou aqui na Receita Federal, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro vai para o Banco Central e as joias serão leiloadas depois que as investigações forem concluídas. O vice-presidente da Guiné Equatorial, que também é filho do ditador, o Teodoro Obiang, ele será ouvido através de uma carta rogatória. 8 das 11 pessoas da comitiva já foram ouvidas. Na sexta-feira, o avião com a comitiva chegou ao Brasil num voo fretado e os integrantes não quiseram passar a bagagem pelo raio-x, alegando imunidade diplomática. Mas não era um voo oficial. A negociação para abrir as malas durou 4 horas, até que o vice-presidente aceitou entregar as chaves. E as malas tinham 1.400.000 dólares, mais 55 mil reais e 21 relógios avaliados em 15 milhões de reais. O secretário da Embaixada da Nova Guiné disse que as joias eram de uso pessoal do vice-presidente e que o vice-presidente faria no Brasil um tratamento médico no pé. Disse também que o dinheiro seria usado numa missão em Singapura. 10 mil reais foram devolvidos à comitiva, que é o valor que pode entrar no Brasil sem ser declarado. Chico e Ana. Tem muito para ser investigado nessa história, Paulo. Obrigada pelas informações, viu? O corpo do capixaba Arthur Médici, morto por um tubarão nos Estados Unidos, deve ser liberado na sexta-feira para ser trazido para o Brasil. Arthur foi atacado numa praia do estado de Massachusetts enquanto surfava.
Uma multidão se juntou na praia de Newcomb Hollow para tentar ajudar o Arthur. Essa testemunha diz que ele tinha cortes nas duas pernas e que parecia muito grave. Esse homem diz que várias pessoas tentaram usar toalhas e a corda da prancha para estancar o sangramento. Enfermeiros fizeram um procedimento de ressuscitação. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Arthur Médici tinha 26 anos e era natural do Espírito Santo. Morava nos Estados Unidos há 4 anos. Estudava engenharia e fazia curso de inglês. Estava noivo. Bora, Arthur! A família diz que ele adorava esportes aquáticos e que sempre surfava no fim de semana. No sábado, praticava bodyboard com um amigo. Esse homem diz que viu algo de cerca de 4,5 metros se mexendo na água e que a linguagem corporal dos surfistas mostrava que era uma ameaça. Nos últimos tempos, tubarões brancos têm sido avistados no estado de Massachusetts com mais frequência. Especialistas em vida marinha dizem que isso é resultado do aumento da população de focas, um dos alimentos preferidos dos tubarões. O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos fechou a praia 25 vezes esse ano por risco de ataques. É o dobro da média anual. Na praia, há uma placa que aconselha os banhistas a se manterem perto da costa e com água só até a cintura. Não havia salva-vidas na hora porque a temporada de verão acabou faz 2 semanas. A família dele mora no Brasil. Ainda esse ano, recebeu a última visita da mãe. A família quer que Arthur seja enterrado no Brasil. O Itamaraty informou que o consulado brasileiro em Boston está acompanhando o caso e que o corpo deve ser liberado na sexta-feira. Dezenas de pessoas estão presas numa mina que foi soterrada durante a passagem do tufão Mangkhut pelas Filipinas. O Carlos Gil está acompanhando essa operação de resgate e fala conosco agora ao vivo de Tóquio. Boa noite, Gil. Quais são as últimas informações que você tem por aí, hein? Bom dia para você, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. As autoridades já confirmaram 33 mortos e 29 desaparecidos, mas admitem que até 100 pessoas podem ter ficado presas dentro dessa mina. Agora há pouco eles encontraram o corpo de mais uma pessoa. 2 mineiros conseguiram escapar rastejando por um antigo túnel que estava fechado. Essa mina fica em Itogon, no norte das Filipinas, e foi soterrada por lama e lodo no sábado, durante a passagem do tufão mais poderoso do ano pelo país. Ao todo, 65 pessoas morreram nas Filipinas. Agora, esse tufão está sobre a região mais populosa da China, onde 2 mortes já foram confirmadas. 2,5 milhões de moradores foram levados para regiões mais seguras. Os ventos, de mais de 200 km por hora, provocaram ondas gigantescas que inundaram um hotel à beira-mar em Shenzhen. Em Hong Kong, o vento também destruiu janelas, derrubou guindastes, andaimes de obras e arrastou pessoas pelo meio da rua. Olha que impressionante. As pessoas disseram que sentiram até os prédios balançarem. 100 pessoas ficaram feridas. O governo de Hong Kong está sendo criticado por não ter decretado feriado. Olha só como é que ficaram as estações de trem. Na vizinha Macau, pela primeira vez na história, os famosos cassinos tiveram que fechar por causa das enchentes e da destruição. Agora de manhã, o tufão foi reclassificado para tempestade tropical. Mesmo assim, ainda provoca chuvas fortes e muita destruição. Bom, daqui a pouco eu volto com mais notícias aqui da Ásia. Chico, Ana Paula. Ok, até já, Gil. E olha, nos Estados Unidos, o furacão Florence também foi rebaixado para a categoria de tempestade tropical, mas provoca enchentes históricas. 15 pessoas morreram em acidentes relacionados à tempestade, 10 na Carolina do Norte e 5 na Carolina do Sul, que são os estados mais atingidos. O Florence agora é uma depressão tropical com ventos de 60 km por hora. Apesar de ter perdido força, ainda vai provocar muita chuva e as autoridades alertam que o nível da água dos rios vai continuar subindo e que o pior está por vir. A Guarda Nacional já resgatou 900 pessoas só na Carolina do Norte. 800 mil casas e lojas estão sem luz. Vamos saber agora da previsão do tempo aqui no Brasil, com a Jaqueline, lá em São Paulo. Jaqueline, bom dia. Estamos aí na reta final do inverno, acaba essa semana, né? E como é que fica o tempo agora? Pois é, bom dia, Chico, Ana, bom dia para todos. É o inverno que acaba no sábado e vai se despedir com chuva em grande parte do país. É uma chuva que hoje pode ser, sim, volumosa, mas nos próximos dias ela vai ficar menos intensa e não teremos mais frentes frias, pelo menos
nessa semana. Até o sábado, então, a gente observa que a chuva ela vai se espalhar por boa parte do país e os maiores acumulados vão estar concentrados em Minas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Reparem que exatamente no Nordeste o tempo ainda vai continuar seco. As imagens do satélite ajudam a gente a entender o que vai acontecer hoje. As áreas e as nuvens de chuva estão espalhadas mais aqui no centro-oeste, seguindo também para o sul e para o sudeste do país, Chico e Ana. E chuva forte, Jaqueline, vai ter onde hoje? Ana, no centro-sul, tá? Essa chuva ela pode ser forte, o risco é de temporal e que vem a qualquer hora, tá? Esse aviso, né, do risco serve para você que está aqui, olha, no sul de Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas, Rio de Janeiro, sul também do Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E essa chuva forte vem com raios, risco de alagamento e granizo. Portanto, você que mora, por exemplo, no centro-oeste, em Goiás, Rio Verde, atenção, muita chuva com máxima de 25, Jales aqui no interior de São Paulo, 30 milímetros de acumulado com máxima de 24 graus e Uberlândia, em Minas Gerais, 40 milímetros é muita chuva com máxima de 27. E quem está provocando essa chuva é esse sistema aqui, ó, de baixa pressão que se formou no sul do Rio Grande do Sul. Ele está formando nuvens de chuva e também está puxando o vento quente e úmido vindo do norte. Portanto, quem está no norte, o sol vai aparecer por aí, mas as pancadas vêm ao longo do dia. Mas a partir aqui do sul, de Mato Grosso até lá embaixo no sul, a chuva aperta mesmo. Onde está azul, então aqui no centro-norte de Mato Grosso do Sul, também sul de Goiás, interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro, nem o sol vai aparecer e no Rio de Janeiro a chuva vem à tarde. No Nordeste, a chuva só para refrescar no sul da Bahia e também no litoral de Alagoas até o Rio Grande do Norte e em parte aqui do Norte e também do Nordeste, do sertão aí do Nordeste, aí o tempo fica firme, não tem nenhuma chance de chuva. A gente vai então para as máximas, 37 em Teresina, 32 ali em Fortaleza, 28 em Salvador, 27 em BH, como eu falei, 22 em São Paulo e 29 no Rio de Janeiro. E eu acabo aqui com a informação que o alerta de ressaca continua, tá? No litoral norte gaúcho e também no litoral de São Paulo com ondas de até 3 metros de altura. Chico e Ana. Ok, obrigada, Jaqueline. Falando nesse alerta aí, olha esse número aqui do Brasil, pelo menos 16 pessoas morrem por dia por causa de afogamentos. Esse é o maior índice entre os países da América Latina e não é só em praia, não. Quer ver? Vamos lá para Brasília falar com o Fábio William. Fábio, bom dia. Aí, no Lago Paranoá, né? Muitos casos de afogamentos de gente que ignora os riscos. E a consequência pode ser a morte. Bom dia para você, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. O uso de álcool antes de entrar na água e falta de conhecimento do local estão entre os fatores considerados de risco. Quase metade das vítimas é formada por jovens de até 29 anos de idade. Teve resgate, teve tentativa de reanimação, mas o rapaz de 23 anos morreu afogado no Lago Paranoá de Brasília. Bombeiros tiraram essa outra vítima de 18 anos que também não sobreviveu. Esses foram casos recentes que se repetem país afora. Quando o jornal acabar, pelo menos uma pessoa no Brasil vai ter morrido por afogamento. No final do dia, terão sido 16. O Brasil, dos países da América do Sul, é o que mais tem mortes por afogamento. E é tudo muito rápido. De repente, a gente olha e nem enxerga mais quem está na água. E 80% desses afogamentos são porque as pessoas ignoram os riscos, vão além do que dão conta e não sabem como agir. Mesmo quem sabe nadar corre riscos. Porque a correnteza me puxava para trás. Desesperada, a pessoa perde as forças. E aí vem outro problema. Quem tenta salvar alguém que está se afogando pode virar vítima também. Foi o caso dos irmãos do Maranhão. O mais velho entrou no mar para buscar o irmão. Nenhum dos dois voltou. E é justamente o que não se deve fazer. A melhor forma, fornece um flutuante. Dá um isopor para ela, uma garrafa PET, ela vai se acalmar e a gente consegue retirar de maneira muito mais fácil a vítima assim. Adulto se afoga muito em rios, represas, lagos, mas a maioria dos salvamentos é na praia, pelo menos 56 mil por ano. Na praia, 90% dos afogamentos acontecem numa região chamada corrente de retorno, que é sinalizada pelos guarda-vidas como perigosa.
E criança morre afogada principalmente em piscinas e em casa, na banheira, no balde e até no vaso sanitário. De 1 a 4 anos é a segunda causa de morte, só perde para pneumonia, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E se você tem filhos, certamente vai entender por que o Maurílio, com os dele já adultos, não sai de perto quando a diversão é na água. Eu sou prudente. O que todo mundo deveria ser, né? Eu acho que sim. Com certeza. O diretor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático diz que quando a gente compara o risco de afogamento do Brasil com os de países desenvolvidos, os outros estão em situação confortável porque têm períodos muito menores de dias quentes. Ana, Chico. Fábio, a gente mostrou em janeiro aqui o drama das famílias que não têm onde deixar crianças porque várias obras de creches e de pré-escolas estão paradas pelo país afora. Só que de janeiro para cá não mudou nada e o que é pior, uma auditoria mostrou que o número de obras paradas não para de crescer. E a gente pergunta, né, Fábio, cadê a fiscalização de todo esse dinheiro público? Até porque, né, Chico, é muito prejuízo, não só financeiro, mas social. O governo diz que há várias razões para esses problemas e que a maior parte deles ocorre pela dificuldade financeira dos municípios, que entram com parte dos recursos para a construção das creches. Faltava muito pouco para concluir a creche em 2016, quando a construtora abandonou o projeto e a obra parou. Foi uma tristeza para muitas famílias que vivem em Valparaíso, de Goiás. Helenilda, que tem um filho de 3 anos, estava torcendo pela inauguração. Quando começou ela, até mesmo eu já fiquei em entusiasmo grande, né? Eu posso deixar ele na creche e trabalhar. Em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso, 4 creches que começaram a ser construídas no ano passado também estão paradas porque a empresa vencedora da licitação diz que não tem condições financeiras de continuar as obras. A gente tem criança pequena igual a minha neta aqui, ó. A mãe trabalha, né? Eu trabalho, então a gente tem que estar sempre deixando ela com outras pessoas, né? Para ir trabalhar. Todas essas creches receberam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do governo federal. Fazem parte do programa criado em 2007 para construir creches, pré-escolas e financiar a compra de equipamentos para a rede pública de educação infantil. O fundo entra com a maior parte dos recursos, o município com uma pequena parte. Essa história de obra parada não é de agora. Em janeiro, o Bom Dia Brasil mostrou o mesmo problema em outras cidades do país. Uma obra é considerada inacabada quando a prefeitura perde o prazo para renovar o convênio fechado com o fundo e aí não pode mais receber novos recursos federais e nem usar o dinheiro que já tenha sido depositado. Fica tudo bloqueado. Em fevereiro, o FNDE fez uma resolução justamente para permitir que as prefeituras que quiserem façam a renovação desse acordo e possam retomar as obras. A CGU fez um relatório e concluiu que o número de obras com problemas pouco mudou ao longo de um ano. O total de projetos parados até caiu, de 470 para 429, entre março do ano passado e abril deste ano. Mas as inacabadas subiram, de 458 para 524. A controladoria diz que também é preciso garantir a devolução dos mais de 500 milhões de reais já repassados para obras inacabadas ou canceladas. Nós recomendamos várias medidas ao FNDE, seja de melhoria do acompanhamento dessas obras por meio do sistema, seja também por estabelecer prazos e responsabilidades para que se tome essa decisão. O FNDE diz que a paralisação de obras tem uma dezena de motivos, quase todos ligados às dificuldades dos municípios em gerir esses projetos, principalmente depois que novos prefeitos foram eleitos em 2016. Das 900 obras que estavam com status inacabada, nós tivemos 350 solicitações de retomada. Nós esperamos aumentar esse número e entrando em contato com esses gestores para poder auxiliá-los nesse processo de retomada. As prefeituras de Valparaíso de Goiás e de Várzea Grande informaram que vão fazer novas licitações para a retomada das obras. Ana, Chico. E tome de aumentando ainda mais o custo dessas obras, né, Fábio? Obrigada. É isso.
Vamos incluir aqui o Alexandre Garcia nessa conversa, porque são obras que começam, criam expectativas e aí ficam sem data para terminar. O custo da obra só vai aumentando e sem retorno imediato para a população, não é isso, Alexandre? É melhor, às vezes, até nem começar do que começar a deixar parado e gastando dinheiro público. É exatamente isso. Bom dia, É um custo para todo mundo, Aliás, não é custo, é despesa, é perda, Primeiro, para quem precisa trabalhar e tem que deixar os filhos na creche, pois, do contrário, não pode sair de casa. Segundo, para o contribuinte, que pagou impostos, mas não vê o resultado, não tem o consolo de ver o imposto em obra social, gerando benefícios a quem precisa. O contribuinte passa na frente de uma creche dessas parada, dói no bolso e dói no coração também. No meio de tudo isso está a incompetência de governos, sejam eles o federal ou municipais, para gerir a construção de uma creche que não tem grandes mistérios de engenharia, de arquitetura, de administração de obra. Se a gente somar os projetos parados e as obras inacabadas, o número vem crescendo, está em quase 1.000 dessas obras em todo o país. E esse tipo de aplicação do dinheiro dos impostos em obras que não dão rendimento, não produzem serviços públicos, obras mal concebidas, mal planejadas, mal executadas, isso constitui uma das doenças crônicas da administração pública, sem contar com os desvios que possam acontecer, como tanto se tem visto aí em casos como na Lava Jato. Os governos já têm tanto gasto corrente que pouco sobra para investir. E quando investem, investem mal, com poucos resultados, sem gerar benefícios para a população que paga impostos diretos e indiretos. E as creches constituem uma promessa repetida a cada 4 anos em campanhas eleitorais, E como se sabe, o cumprimento das promessas não alcança sequer metade do tamanho da promessa. E a pior parte disso é o dinheiro posto em obra que não é aproveitada e vai se deteriorando. Ana e Chico. Obrigado, Alexandre. E a crise na Argentina é assunto agora. Um dos principais parceiros comerciais do Brasil botam freio no crescimento das exportações brasileiras este ano. Impacto grande, principalmente para a indústria automobilística, indústria de calçados também, que agora estão correndo atrás de outros mercados. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo. Rodrigo, bom dia. A situação fica ruim para essas indústrias, Oi, Chico. Ana, um bom dia a todos. No caso da indústria de calçados, tem fábrica no Brasil, inclusive mudando a linha de produção para tentar se adequar ao que o mercado argentino espera. E quem vai mostrar para a gente os reflexos da crise dos nossos vizinhos argentinos, aqui no Brasil, é a repórter Renata Ribeiro. Se na engrenagem das exportações brasileiras a Argentina é uma peça importante, para as vendas externas da indústria automobilística, ela é o motor. 7 em cada 10 veículos que saem das nossas fábricas para fora do país têm como destino as ruas argentinas. E a frente fria que paralisa a economia lá já chegou aqui. A gente conseguiu perceber já, comparando esse ano com o ano passado, desde o início do ano, uma queda nos pedidos da Argentina para o Brasil, E isso se acentuou agora, mais recentemente, com o anúncio do aumento da taxa de juros na Argentina e também do imposto de exportação dos produtos argentinos. Do chão das fábricas de veículos pesados, atrás dos óculos de segurança, a gente vê de perto os efeitos da crise argentina. As exportações para o país vizinho caíram mais de 20%. Isso deveria ser visto como um indicador econômico. É que são esses caminhões pesados que transportam a carga da agricultura, da indústria, da construção civil. Se eles param, é porque vários setores da economia se preparam para estacionar. De janeiro a agosto de 2017, as nossas exportações para a Argentina cresceram 30%. Este ano, neste mesmo período, o crescimento foi de 1%. Cerca de 20% do nosso volume manufaturado vai para a Argentina, do total das exportações manufaturadas brasileiras. Então, nesse aspecto, é um impacto muito grande sobre a indústria que iniciava um processo de recuperação. Para a indústria calçadista, a queda nas exportações chega a quase 14%, uma reversão de expectativas. No primeiro semestre, nós estávamos exportando quase 30% mais do que o ano anterior.
e tendo, nesse período, a Argentina assumido a liderança entre os países compradores de calçados brasileiros. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o dono dessa fábrica viu as vendas para a Argentina caírem 30% esse ano e está fazendo qualquer negócio para não perder esse mercado. A gente está indo, trazendo até o cliente, até a nós aqui, e colocar na fábrica à disposição dele para desenvolver aquilo que ele estiver precisando mais. Naquela fábrica de caminhões, a saída tem sido correr atrás de outros mercados. Na América Latina, nós temos aí o crescimento no Chile e no Peru de 36% e 14%, respectivamente. Em outros continentes, a gente tem a África do Sul, que cresceu 41%, o crescimento é bem grande, e a própria Europa. Então, aqui na nossa fábrica, a gente exporta componentes e exporta veículos para a Europa também. Isso aí abriu o olho para o mundo, né? O que os especialistas esperam agora é que a economia argentina experimente uma recuperação após o acordo com o Fundo Monetário Internacional e que isso possa se refletir nas exportações brasileiras. Chico, Ana, bom dia, Cris. Bom dia, Rodrigo. Pois bom é, dia. Rodrigo. O Cris já está por aqui para a gente falar então um pouquinho de esporte. Bom dia, Cris. Quer dizer que o Campeonato Brasileiro tem um novo líder que sequer fez gol na rodada. Pois é, não é que teve isso, né? O São Paulo empatou em 0-0 com o Santos na Vila Belmiro. E vem comigo aqui, porque na tabela a gente vai ver que o Tricolor dormiu um pontinho à frente do Internacional, mas pode ser ultrapassado de novo hoje. Isso porque o Inter fecha a rodada hoje à noite enfrentando a Chapecoense na Arena Condá. E olha que o Santos teve a chance de resolver e ainda saiu do jogo reclamando da arbitragem. Vamos ver como é que foi então. Pode soltar os gols aí no contra-ataque. O Rodrigo foi mais esperto que o zagueiro, ficou cara a cara ali com o goleiro Sidão, mas tocou para fora. Aí nos acréscimos do segundo tempo, falta a favor do São Paulo. O árbitro Ricardo Marques assinalou mais um minuto de jogo. Aí a gente vai ver a cobrança do Nenê, que bateu na barreira. E quando o Santos partia em contra-ataque, o árbitro encerrou a partida, revoltando os santistas, né? Até o técnico Cuca veio reclamar com o juiz, mas o jogo ficou mesmo. Nunca tá irado, Santos 0, São Paulo 0. Foi lá reclamar, né? Olha, na Fonte Nova o Palmeiras saiu perdendo do Bahia, o Ramírez deixou o Felipe Melo no chão e rolou para o Gilberto abrir o placar. Aí no segundo tempo, o Dudu cobrou escanteio e o Felipe Melo de cabeça empatou. Bahia 1, Palmeiras também 1, placar final. Vamos para a Arena Corinthians, então. O Corinthians recebeu o Sport. O Hernani, brocador de pênalti, abriu o placar para o Leão. E aí, ó, depois do bate-rebate na área, o Jadson emendou e empatou o jogo para o Timão. Teve mais, olha só. Aí no finzinho do jogo, o Cleison cruzou da direita, o Romero desviou e o Danilo Avelar sozinho fez o gol da vitória. Corinthians 2, Sport 1. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto para falar dos outros jogos de ontem pelo Brasileirão, de Fórmula 1 e também de basquete. Até já, que tem muito papo ainda, Okay. tá? Já. Obrigado, Cris. Você vai ver a seguir o número alarmante de acidentes com motoristas que dormem nas estradas. O Japão volta a bater um recorde de centenários. Qual o segredo da longevidade? E a gente mostra que o país está apostando nas mulheres para suprir o envelhecimento da mão de obra. Estamos de volta e vamos chamar novamente o Carlos Gil, lá no Japão, porque hoje o país comemora um feriado cada vez mais importante, que é o Dia do Idoso. O Japão voltou a bater recorde de centenários, hein, Gil? Já são quase 70 mil japoneses com 100 anos ou mais de 100. Qual o segredo deles aí para se viver tanto, hein? Olha, achei que alguns deles estavam nas ruas hoje. Muitas atividades aqui em Tóquio, em todo o Japão, para comemorar esse dia da melhor idade. A cidade é muito boa, é muito longa, né? A vida dos idosos no Japão, essa longevidade, o Ministério da Saúde atribui, claro, alimentação, atividade física, mas sobretudo aos avanços da medicina. A previsão é que o número de centenários no Japão continue aumentando. É muito bom que as pessoas vivam mais, é claro, mas isso também traz reflexo para a economia. Com a população cada vez mais velha, está faltando mão de obra e a solução pode estar nas mulheres. De modo geral, é difícil ver um japonês se emocionar diante de um estranho, mas ainda se for uma japonesa. Mas Kumiko Ogino quase chorou ao contar como economizou durante 5 anos para montar uma agência de empregos que ajuda gestantes e mães a se manter ativas ou se reinserir no mercado de trabalho.
Mulheres como a Kaori, que saiu de licença maternidade há 2 anos com a promessa de uma promoção. Voltou e começou a se sentir deixada de lado nos projetos da empresa em que trabalhava. A promoção nunca veio e ela decidiu ir embora. São retratos de um país onde mais de 70% das empresas não tem uma mulher sequer em cargos de gerência ou direção. Estamos dentro da média mundial em relação ao número de mulheres empregadas, mas muito abaixo quando se fala em posições de liderança. E a representatividade política é quase nenhuma. As decisões são tomadas por homens e as questões ligadas às mulheres não são prioridade. Alerta a economista e professora Machiko Osawa, que dirige o Instituto de Pesquisa Mulheres e Carreiras. Tóquio é governada desde 2016 por uma mulher, mas o Congresso Nacional tem entre os países mais desenvolvidos do mundo o menor número de parlamentares do sexo feminino. Além disso, um estudo do Fórum Econômico Mundial mostra que o Japão despencou 20 posições em 10 anos no ranking que calcula a igualdade de gênero em diversas áreas de uma sociedade. Há 5 anos, o primeiro-ministro Shinzo Abe pediu apoio para que as mulheres participem mais da sociedade. O país precisa dessa mão de obra, porque a população está cada vez mais envelhecida e há poucos imigrantes. Mas mudanças culturais levam tempo. A professora Osawa lembra do escândalo recente envolvendo a Faculdade de Medicina da Universidade de Tóquio, que adulterou notas de candidatas mulheres para que elas não fossem aprovadas. A justificativa era de que mulheres abandonam os cursos e a profissão para se casar e ter filhos. Natsuki Nakamura, uma das 10 funcionárias da agência de empregos, conta que era enfermeira, mas depois que o filho Rico nasceu, ela não conseguia mais cumprir a exaustiva carga horária. Achar vaga nas creches também estava complicado. E a solução foi mudar de profissão. A Natsuki acabou de dizer que é muito bom, né, estar ao lado do filho durante o horário de trabalho, mas que, é claro, ele vai completar 1 ano, então às vezes demanda muita atenção. Eu estou quase dizendo para ela que eu me disponho a vir aqui algumas vezes por semana para poder ficar. Ele é tão sorridente, é tão bonitinho, acho que eu vou ficar aqui para ajudar. É lindo demais. Kumiko, a dona da microempresa, tem esperança. Diz que o marido apoiou a iniciativa que ajuda com as tarefas domésticas que seriam consideradas femininas e especialmente a cuidar dos 3 filhos que eles têm. Hoje, ela é chamada para dar palestras em outras cidades sobre o caso de sucesso da agência, que já funciona há 4 anos. É uma revolução silenciosa, diz a professora Osawa. Escândalos como o da universidade podem ser o sinal de uma nova era, de uma sociedade mais igual. Uma sociedade em que eles cresçam com as mesmas oportunidades. Olha, até agora a mãe do Rico não me ligou pedindo ajuda não, mas se precisar, estão aí, né? A metade das mulheres japonesas tem curso superior e esse é um dos índices mais altos do mundo. Mas há muitas queixas e denúncias de discriminação salarial, a mulher ganhando menos que o homem. Outro problema é que menos de 3 em cada 10 municípios do Japão investem em saúde pós-parto, porque não consideram importante questões como a depressão pós-parto, que não tem nada de desimportante, não é mesmo, Chico, Ana? É verdade, é um fator limitador para muitas mulheres no trabalho mesmo. Obrigada, Gil. Até mais. E a seguir, as últimas informações sobre a operação para prender uma quadrilha que desviava dinheiro de contas bancárias. Vamos para a pista, né? Na Fórmula 1, mais uma vez o inglês Lewis Hamilton da Mercedes ignorou o favoritismo da Ferrari e abriu 40 pontos na liderança da temporada. Essa imagem representa bem o momento de Lewis Hamilton na Fórmula 1. O piloto vive dias de glória. Para muitos, essa é a melhor fase de uma carreira que já é brilhante. 69 vitórias, 79 poles e 4 títulos, sendo que o quinto está cada vez mais perto. No sábado aqui em Singapura, ele fez uma das mais perfeitas voltas de classificação que já se viu na categoria. Ontem, venceu com tranquilidade e abriu 40 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel da Ferrari. E olha que há muito tempo a Ferrari não conseguia fazer um carro tão competitivo que é considerado o melhor do grid nesse momento. Mas com uma atuação boa atrás da outra, Lewis Hamilton está mostrando que o talento de um piloto ainda faz muita diferença na Fórmula 1. Ele venceu 4 das últimas 5 corridas sem ser o favorito em nenhuma. Hamilton tem um perfil diferente dos outros pilotos da atual temporada. Entre os 14 dias que separaram o GP de Monza na Itália e o de Singapura no sul da Ásia, foi para Nova York, nos Estados Unidos, acompanhar desfiles de moda.
Quando muitos na Fórmula 1 se questionaram se era certo fazer isso num momento tão delicado do ano, ele mais uma vez teve um desempenho perfeito. Para mim, quebrar padrões é algo revolucionário, diferente. Eu não sou bom com regras, não gosto de me enquadrar em padrões. Eu faço do meu jeito. Feliz, como poucas vezes esteve nos seus 10 anos de categoria, Hamilton mostra que não está focado apenas em conquistar mais um título, mas sim em se tornar o melhor piloto da história. Uma ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós. Amanhã estamos juntos aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para você e uma boa semana. E a segunda-feira começa com Alvorada e Festa. Alvorada lá na sua grande Porto Alegre. Maravilha. Fazendo 53 anos. Parabéns. Parabéns. E coragem, hoje é segunda-feira. Vamos nessa.